Meus caros telespectadores, estamos de volta com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você. Hoje eu tenho a grande satisfação de estar comigo aqui no estúdio do programa De Cara com a Vida com o professor doutor em Psicologia Psicossomática Rocha Júnior, coordenador do curso de Psicologia da FITES, Faculdade Integrada Tiradentes. Professor, realmente é uma satisfação poder conversar sobre um tema tão palpitante, tão difícil até, que são os relacionamentos entre pais e filhos. Por que é, professor, que esse relacionamento é tão difícil, tão tumultuado e tão conflituado? Em primeiro lugar, também é um prazer estar aqui com você, representando a FITES, para a gente poder discutir alguns desses temas. Veja, você fala em relacionamento que é conflituado, relacionamento pai-filho. Se a gente for fazer uma análise pela psicologia social, qual relacionamento que não tem conflito? No relacionamento já está inserindo os conflitos, né? Porque são dois indivíduos que vão estar se encontrando, daí relacionando-se. E isso naturalmente vai estar em algum momento entrando em conflito. Agora, o que nos chama a atenção na psicologia social é o que está acontecendo com esse relacionamento pais e filhos. Então, esse relacionamento tem se agravado ultimamente, quer dizer, era menos sério, menos grave alguns tempos atrás? Eu não diria grave. Poderia ser mais intenso, mais severo, mais autoritário. Nós, hoje, no século XXI, estamos vivendo uma transformação. Não é? E quando a gente fala em transformação, ela está ocorrendo. E nós somos atores dessa transformação. Então, por exemplo, o que a gente chama de papel social. O que é um papel social? É um comportamento que se espera de uma pessoa que ocupa uma posição. Então, mãe. Né? Qual é o papel social da mãe? Então, a gente espera que a mãe dê carinho, dê proteção, amor, eduque. Não é isso que a gente espera? O pai. Até aquelas crianças que não tiveram mãe mesmo, tem a idealização dessa mãe. A mesma coisa de um pai, é o que protege. Né? É que dá o suporte, o apoio. Às vezes é o que briga, é o severo. Né? Às vezes é ele que dá a última palavra, pode, não pode, o dinheiro passa por ele. Só que a gente está vendo ao longo da nossa história que esses papéis não são mais tão fixos. Tão delineados, você quer dizer isso? Né? Por exemplo, você tem uma mãe hoje na nossa sociedade que ela é mãe e também é pai. É um exemplo as mães solteiras, que tem que arcar com esse filho. Não é só emocionalmente, mas economicamente também. Professor, quer dizer que a família está sofrendo uma nova configuração. Com certeza. Pais divorciados, desquitados, mães solteiras. Mães solteiras que vivem com as suas mães. Então aí você não tem uma mãe e um pai, você tem uma mãe e uma avó. Ao mesmo tempo. Pais que se divorciaram e eles que criam os filhos e não tem a figura da mãe. Então, a família nuclear hoje é outra. Não é? Então, nós estamos buscando esse outro papel. Não é? Quem é o pai? Quem é a mãe? Então, professor, nessa nova configuração, qual é o papel do pai? Ele mudou muito? Mudou. Né? E, como eu disse, ele está nessa mudança, nessa transformação. Essa dinâmica de transformação. Agora, esse papel é o casal que vai ter que encontrar. Não existe uma receita. O pai tem que ser assim. A mãe tem que funcionar dessa forma. Até porque cada pessoa nesse relacionamento me parece que tem talento, tem tendências. Tem tendências e necessidades. Sim. Né? Hoje a mulher também tem necessidade de estar no mercado de trabalho, de estar inserida nesse contexto econômico. Então tem que ter muito diálogo e a limitação passa primeiro pelo casal, de saber qual é o papel de cada um. A criança primeiro ela precisa ter essa certeza. Da definição da desses definição. papéis. E o casal às vezes não tem. E aí temos um problema. Quando você não sabe quem é a mãe e quem é o pai. Quando você não sabe quem é que educa. Então, e como educa. Que às vezes a mãe é aquela que dá uma educação de uma forma e o pai é uma outra forma. Por exemplo, a gente vê muito isso. A mãe diz não e o pai vem e diz sim. E aí? E então, professor, o pai de hoje, com essa transformação, já aceitou esse novo papel? Existe um movimento de um pai que está muito mais participativo, né, de um pai que realmente está buscando estar ao lado desse filho, né, de compreender. Né.
querendo ou não, a sociedade já está exigindo esse comportamento. Né? Então, as mudanças estão ocorrendo. Você me falou que a sociedade está exigindo. Na minha percepção, quem está exigindo um novo formato de pai são os próprios filhos. Porque os filhos querem ficar na casa dos pais na medida que aquele lá está dando prazer. Você não tem observado Correto, os também. filhos dizerem isso? Eu quero ir embora porque esse lar não está me satisfazendo. Mas aí entra uma outra questão. Né? Que filho que fala isso? Né? No desenvolvimento desse indivíduo. Geralmente são os adolescentes. A adolescência é uma fase muito complicada. Não tem né? identidade. A busca da identidade. Então, ora ele é criança, ora ele é adulto. Então, meu filho, você não pode fazer isso porque é uma criança. Ora ele quer ser adulto e horas é conveniente ser criança. E às vezes os pais não sabem lidar com isso, porque para os pais, às vezes, ele é uma criança. Ele quer dirigir, não, você é uma criança, não pode. Aí ele dorme até mais tarde no dia da aula, mas você não é mais uma criança. Então, para o pai também é difícil saber, ele é uma criança ou ele já é um adulto? Ele passa isso para a criança, essa insegurança. Então, a criança está construindo essa identidade. E nessa fase da adolescência é que a gente vai ver um conflito mais acentuado. Porque a criança, o adolescente, ele quer ir de contra esse pai. Ele quer ir totalmente diferente. Ele quer criar sua própria história. Porque ele talvez. quer criar, ele quer escrever a história dele. Que na maioria das vezes ele acha que vai ser diferente da história dos pais. Mas, professor Rocha, é admissível, na busca dessa identidade, você cruelmente dizer para um pai, não se meta na minha vida? Admissível não é, mas acontece. Acontece. Primeiro, o adolescente que fala, que tem essa fala, geralmente ele não percebe o que é a vida e a importância do pai nessa vida dele. Alguns motivos relevantes que levam um adolescente muito cedo às drogas é a ausência dos pais? Pode ser um dos motivos, né, chamar a atenção, a descoberta, um mundo novo, porque a gente não pode negar que a droga é prazerosa. Não é? O pai proíbe a criança de fumar, que é uma droga, mas o pai bebe quando chega do trabalho para se relaxar. O filho observa que os pais obtêm satisfação por determinados mecanismos. Que está inserido no Dentro contexto que ele vive. Por que ele não buscava o prazer na droga? E a gente, o adulto, diz, não é prazeroso, é ruim, se droga fosse bom não teria esse nome. Sim. Aí ele vai, experimenta e faz a viagem. Agora, eles têm que saber, e os pais e os educadores, nós educadores, temos que estar cientes de que, olha, você vai pagar um preço muito caro por esse prazer, que é a sua vida. Não é negar a existência. Não tem como sair bem dessa história. Não tem. Não tem né? saída, né? E aí é isso que está faltando hoje nos lares, esse diálogo sincero. Porque a gente passou de uma época da ditadura onde nada era dito. Os pais não diziam, não educavam nada aos filhos. Os filhos aprendiam na rua. Sim. Tanto as questões de ordem sexual, de vida, era na rua que se aprendia. Hoje, a gente passou, vamos supor, de um extremo ao outro. Às vezes vocês têm pais que falam para uma criança de 5 anos como usar um preservativo. Então a informação está muita sem respeitar o desenvolvimento e as necessidades da criança. Então a gente está precisando buscar esse equilíbrio no que dizer e como dizer para os nossos filhos. Professor Rocha, essa dificuldade que os pais têm quando seus filhos dizem, você é um castrador, você é um opressor, você é um autoritário, e você acha que para não receber a alcunha desses nomes, eles se tornam muito permissivos? Também, e por falta justamente de ter tido um pai democrático, um pai presente. Né? Os pais de hoje foram os filhos de ontem. Mas o que é ser um pai democrático? Ah, que bom! Um pai democrático. O que é um pai democrático? É um pai que participa, mas pondo o limite de que ele é o pai. A criança é tê-lo como referência. Não é autoritarismo, autoridade. Né? Eu estou aqui para lhe ajudar. Há uma ordem hierárquica. Uma ordem hierárquica. E hoje na família está havendo essa presença hierárquica? Olha, em muitas famílias sim, outras não. Né? Não dá para generalizar. Agora, se o pai não tem esse respeito também pela sua companheira e pela mãe, aí vai ficar mais difícil o filho vê-lo com respeito. Com respeito. Porque é isso que a gente tanto fala aos pais. A criança tem que respeitar. A criança tem que idolatrar esses dois. Porque senão ela vai buscar no imaginário.
Geralmente ela pode não ter no pai a figura do pai, de repente o avô ser aquele pai ou idealizado. até um professor. Um professor. É difícil ser herói o tempo todo? Com certeza, e nem devemos. Aí Mas que tá. querem Mas a gente tem que colocar justamente para os filhos, para os alunos, somos seres humanos. Simplesmente humanos. E com erros também, a gente erra. A gente tentando acertar, erra. E muitas vezes a gente vê que os pais, por errarem ou não, mas fizeram o que tinham de melhor no momento, com o que eles tinham. E a gente não pode estar culpando a culpa dos pais, não. Que palavras de conforto, de orientação você daria aos pais hoje que estão nos assistindo? Em primeiro lugar é a sinceridade, né? Ser honesto com os filhos. Os filhos vão aprender muito mais com nossos comportamentos do que com aquilo que a gente está dizendo. Então tem uma coerência entre o que você fala e o que você faz. Ser honesto e estar junto. Do filho. Do filho. Ser companheiro. Com certeza, entender o que está acontecendo com ele. Conhecer os amiguinhos dele. Né, que isso é muito importante. Tem muitos pais que deixam até os filhos, ou filhas, que ainda é pior, passar final de semana na casa e não sabe de quem. Mas também eu quero que você dirija uma palavra aos filhos. Os filhos estão esperando muito, porque também eles estão perdidos. Alguns deles sim, muitos estão perdidos. Essa transformação nos deixa perdidos. E na adolescência a gente fica mais perdido ainda. Então o que a gente repensa para esses jovens? Faça dos teus pais os teus amigos, mas não faça de teus amigos os teus pais. Então que você veja nos teus pais, em primeiro lugar, um amigo que você possa confiar, que você possa falar, perguntar, e que os pais respondam para os filhos as perguntas que eles fazem naquele momento. Não vamos adiar, que é isso que está acontecendo, às vezes com a ansiedade do pai, querer dar muita informação. Se ele perguntou isso, eu respondo até aqui. Num outro momento, que eu ver que ele vai entender, a gente vai respondendo. Tá? Mas esse diálogo tem que ter, não só, insisto, entre o pai, os pais e os filhos, mas entre o casal também. Porque se não existe o diálogo entre o marido e a esposa, não vai existir com os filhos. Professor, nós temos como um emblema do programa de hoje um casal que está começando essa grande aventura maravilhosa de ser pai e de ser mãe. Fernandinho tem apenas quase 2 meses. Que palavras de esperança no amanhã? Só teria algumas palavras para dizer esse recém-nascido, que mundo espera, com quem ele pode contar? Olha, Fernandinho, seja bem-vindo. O mundo está em construção. Nós estamos construindo um mundo melhor, bem melhor para você. E esperamos que ele venha também fazer parte dessa construção. O mundo não está tão feio quanto querem pôr. A gente tem que parar também e ver que conseguimos muita coisa. O ser humano conseguiu evoluir em muitos critérios, em muitos aspectos. E a gente, errando, está tentando construir um mundo melhor. Agora, temos que cobrar esse mundo melhor, principalmente em casa. Um mundo com mais qualidade, com mais respeito e dignidade. Respeitar as diferenças, né, que os pais têm que aprender também, que o filho não vai ser como ele quer, ou uma cópia dele. O mundo é outro, as exigências são outras. E a gente está convivendo hoje com a divergência, né? Com o diferente. E respeitar o diferente. Então, meus caros telespectadores, estamos realmente construindo um mundo melhor. É consertando e buscando, errando e buscando o conserto, nessa dinâmica que é a própria vida, que com certeza iremos construir um mundo melhor. Muito agradecido, era uma conversa de grande utilidade para outro programa. Gostaria de convidá-lo numa outra ocasião. Será um prazer estar aqui novamente. Meus caros telespectadores, estaremos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.